Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta aqui no nosso canal, mais uma vez fazendo um review para você de um lançamento aqui da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Mas antes disso, te convido a você se inscrever no nosso canal, aqui no meu lado esquerdo, do lado direito, você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário e vamos rapidamente para o nosso review de hoje. Nós iremos apresentar para vocês um livro do Dr. Greg Kinnear, Entre a História e o Espírito, testemunho apostólico do livro de Atos. É uma obra que foi lançada esse ano, em 2022, que é da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a famosa CPAD. Veja, ó, CPAD, ela lançou esta obra aqui, uma obra de mais de 400 páginas, eu posso averiguar aqui, é uma obra de 462 páginas, e esta obra aqui, ela é um pouco diferente daquilo que já foi lançado no Brasil do Dr. Greg Kinnear. Nós temos aqui a hermenêutica do Espírito, nós temos o Espírito na Igreja, o Espírito em Atos e nos Evangelhos e em Atos. Nós temos o comentário de Romanos dele, vários outros livros do Dr. Greg Kinnear que foi lançado, a Mente do Espírito, né? Que ele vai falar sobre Romanos também. E todos eles foram lançados pela editora Vida Nova, né? Só o comentário de Romanos que é pela editora Reflexão, se não me falha a memória. Esta obra é a primeira obra lançada pela CPAD deste autor aqui, e ela também está prometendo sair agora este mês, ou próximo mês, o comentário, volume 1, do comentário de Atos dos Apóstolos, que é um comentário de mais de 1000 páginas cada volume, é um comentário completo que o Dr. Greg Kinnear escreveu. Esta obra ela é diferente por quê? Porque ela não é um livro que ele sentou para escrever de ponta a ponta. Na verdade, é um compêndio, né, de artigos que foi lançado pelo Dr. Greg Kinnear durante os anos, de estudos, de seminários, de cursos que ele dá até o dia de hoje, e pediram bastante que ele pudesse fazer assim, lançasse uma obra com seus artigos, né, agrupada em um só volume. Lá nos Estados Unidos tem bastante esse costume de autores lançarem os seus artigos em forma de livros, né? Então o Dr. Greg Kinnear ele vai trabalhar em cima disso tudo aí. Ele pegou arquivos dele que fala sobre a história e o espírito dentro da história para justificar e autenticar a doutrina pentecostal dentro dos livros do evangelista Lucas. Então ele pega esse compêndio de artigos e coloca em um único volume. Então você vai ter um livro diferenciado, né? Se você já leu o Greg Kinnear, você vai ver que há uma diferença nessa obra aqui, porque cada capítulo, cada tópico é um artigo diferente, algo diferente. Algumas vezes pode não dar uma continuidade àquilo que ele falou no capítulo anterior, né? Ele vai dar uma continuidade em algo diferenciado, porque logicamente são artigos, né? Então esse livro ele está baseado assim, dividido mais ou menos em 3 partes, né? A primeira parte, uma questão de história. Aqui ele vai tratar um pouco sobre a autenticidade de Lucas, que Lucas não queria simplesmente escrever uma história, mas uma historiografia, afirmando doutrinas, ensinando as doutrinas, confirmando aquilo que Jesus pregou e aquilo que Paulo vai confirmar também na sua epístola. Então, na parte 1, ele vai falar sobre Lucas e Atos e o Jesus histórico, a afirmação em primeira pessoa em Atos e na história antiga, Paulo e a sedição, a contestada taxa de crescimento da igreja em Atos, um ofício de romance em Atos 8:27, uma pergunta, né? Comparando Atos e os romances antigos, as tropas realmente estavam estacionadas em Cesareia durante o governo de Agripa? Uma outra pergunta. Dionísio ou Estefanas, Paulo alcançou os atenienses? Também é outra pergunta. Aí na parte 2 ele vai falar sobre uma questão de contexto, casamentos interentitênicos em Atos 7:29, 16 do 1 ao 3. Ironia e linguagem figurada, né? Inversão de culpas em Atos e o voto de Paulo também em Atos. Conversão dos ídolos em Atos 14, entre Ásia e Europa, missão pós-colonial em Atos 16, como os arciarcos eram amigos de
Paulo, em Atos 19, 31, um novo tempo, em Atos 21, algumas técnicas retóricas em Atos 24, insanidade, inspiração ou inteligência, a loucura de Paulo em Atos 26, febre e disenteria em Atos 28 e a medicina antiga. Veja que ele vai utilizar-se de cada capítulo de Atos dos Apóstolos e confirmando que tudo aquilo que Lucas escreveu verdadeiramente aconteceu. Não foi algo inventado por Lucas e nem muito menos inventado no decorrer da história da igreja. Foi fatos que aconteceram e que a história extra-bíblica também confirma. Então, na parte 3, ele vai falar sobre uma questão de espírito. Aqui ele vai entrar na questão da pneumatologia dentro da visão de Atos dos Apóstolos. Milagres e histórias em Atos e a tradição de Jesus, aqui é a parte 17, né? Para quem conhece o Greg Keener, sabe que ele tem uma obra muito vasta que ele fala sobre milagres. Ninguém nunca escreveu da forma que o Greg Keener escreveu. Nós estamos aí na expectativa de que alguma editora seja tocada por Deus e possa traduzir. Quem sabe a CPAD possa dar esse pontapé inicial, já que já vai traduzir Atos, né, que é um comentário muito... O poder do Pentecoste, a missiologia de Lucas em Atos 1 e 2, línguas como evidência da natureza do empoderamento do Espírito em Atos 2, 4, né? Atos 16 e a possessão espiritual na antropologia moderna, um ministério de ensino cheio do Espírito em Atos 19, antecipando o cristianismo africano antigo e resenhas de algumas obras focadas em Atos. Então ele termina aí com mais ou menos 23 tópicos dividido em 3 partes, né? 23 capítulos divididos em 3 partes. Esta obra vai trazer aqui um enriquecimento espiritual. E tem a referência de bibliografia, índice de documentos antigos, índice da escritura, índice de assuntos e índice de autores. Então é uma obra bastante completa, quero te mostrar aqui para você ver como é que está a diagramação desta obra. Vou abrir mais aqui aleatoriamente as estimativas da população em Jerusalém. Ó, veja aqui, veja como é que está a forma desta obra, como é que ela é escrita. A diagramação dela é muito boa, que você pode ler. Então, Greg Keener ele vai trabalhar em cima disso daí, mostrar que a história em si confirma a doutrina da pneumatologia. Eu já estou lendo esta obra aqui há um bom tempo. Fiz algumas marcações bastante interessantes. Por exemplo, eu marquei aqui, ó, Lucas relata a veracidade dos fatos que a igreja cresceu, provando que Lucas não escreveu uma simples história, mas registrou fatos históricos reais. Então ele vai utilizar isso daqui, ó. Por exemplo, ele disse, ó, Lucas apresenta 2 estimativas do crescimento inicial da igreja, comparável à sua estimativa de tradição no evangelho daqueles presentes para uma alimentação. Ele proveu uma estimativa muito maior para o tamanho da igreja quase 3 décadas mais tarde, após a perseguição sobre o governo de Agripa I ter atenuado, né? Atos 21, 20. O que é que ele vai falar aqui no capítulo 4? Ele vai confirmar que o crescimento que Lucas relata em Atos dos Apóstolos não é algo absurdamente grande, não. Lucas ele vai relatar um crescimento onde a igreja tinha como comportar aqueles 3.000 pessoas, aquelas 5.000 pessoas. Não é que vieram 3.000 e depois vieram mais 5.000, não. Ele vai dando uma cronologia de crescimento, que começou com 3.000, 120, foi para 3.000, foi para 5.000, aí vai um crescimento bastante aceitável dentro do parâmetro daquilo que a igreja poderia receber. Aqui na contracapa, nós temos aqui o Nishai Group, que é professor associado do Novo Testamento do seminário nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, ó, neste volume ele oferece explorações de sondagem, várias questões e preocupações históricas, exegética, teológica interessantes. Poucos estudiosos que conheço podem usar tão confortavelmente o chapéu de historiador judicioso, exegeta incisivo e teólogo inspirador. Também é falado aqui, o Greg Keener é um estudioso que recusa a separação entre história, teologia e experiência. Este volume, coleta de ensaios anteriores, mostra o profundo investimento de Keener em cada um desses reinos ao longo dos anos. Ele lê-los é para aqueles que conhecem o trabalho de Keener como visitar um grupo de velhos amigos. Venha e participe da reunião, é realmente rico. E uma coisa que você deve bastante entender é o seguinte, o que você vai ler aqui, raramente você vai conseguir
passar para a igreja aquilo que você está lendo numa mensagem, você pode passar num estudo sobre a pneumatologia, né? Mas aqui não é um comentário de Atos dos Apóstolos, que vai ser lançado ainda pela CPAD. Mas é um livro bastante acadêmico, de uma linguagem bastante dura e uma linguagem bastante letrada. Então você tem que ler várias vezes para tentar entender o que Kine vai querer demonstrar. Nós sabemos que o Greg Kine é um gênio, tem uma mente muito vasta. Por exemplo, se você leu o Espírito nos Evangelhos em Atos, você vai ter mais ou menos uma pequena noção daquilo que está sendo escrito nesta obra aqui. Então, não é uma obra simples. Eu não sei qual foi o motivo que a CPAD não colocou um selo acadêmico nesta obra. Acredito que qualquer outra editora colocaria o selo acadêmico na obra do Greg Kine, porque esta obra, sim, tem um viés muito acadêmico. Ele trabalha bastante com indicações, numerações. Olha, ele fala aqui umas indicações de crescimento da igreja pentecostal nos Estados Unidos, como também no mundo. Ele vai utilizar-se bastante desse recurso. Você pode observar que o Greg Kine, ele apresenta várias notas de rodapé indicando aquilo que ele está ensinando, ó, não é coisa inventada por ele, jamais é pesquisas que ele fez, arduamente pesquisando e entendendo o que o movimento em si significa. Ó, as tropas realmente estavam estacionadas em Cesareia durante o governo de Agripa? Uma pergunta: durante o governo de Agripa, ele vai dentro da história para confirmar aquilo que Lucas já demonstrou na sua escrita. Então, se você, por exemplo, já leu ou está lendo o livro da Carisma sobre a teologia carismática de Lucas, você vai ter um grande recurso e apoio para o seu conhecimento você lendo essa obra do Greg Kine. Ele vai trabalhar mais ou menos igual o Marshall trabalha no livro da Carisma, comprovando que Lucas não é simplesmente um livro histórico, mas é um livro que conduz doutrinas e ensina os conceitos doutrinários. Então, o Greg Kine vai trabalhar em cima disso daí, tá bom? Vale a pena você estar adquirindo esta obra na CPAD. Tem na Amazon também, para quem é Prime consegue ter com frete grátis. Não é uma obra barata, a qualidade do livro é boa, não é uma qualidade assim, mas é um livro muito bom, a qualidade CPAD, folha branca, poderia ser folha amarela, a capa é mais ou menos aqui uma capa um pouco mais simples, de material simples. Vê que eu estou pouco tempo, essa obra já está amassada, eu cuido bem desta obra aqui, mas fora essas pequenas questões que a gente consegue ver aí, né, alguns, vamos dizer assim, alguns detalhes muito básico para quem tem bastante atenção à literatura, consegue enxergar, mas fora isso daí, o importante é o conteúdo que o Greg Kine ele vai apresentar. Veja que riquíssima informações que ele dá para você. Ó. Isso aqui tudo é informação. Para quem diz que o pentecostalismo não tem conhecimento, não tem estudo, são todos sem não pensamento, não querem raciocinar, veja isso daqui, ó. O Greg Kine é um carismático pentecostal, ele é um carismático pentecostal. Ele declara fisicamente que se declara sendo um pentecostal mesmo. Não é só um carismático, ele é um carismático pentecostal. Estou passando página por páginas e você vai ver, ó, indicações, referências bibliográficas. Você vai ter muito vasta, que é a referência bibliográfica dentro desta obra aqui. Estou passando aqui para vocês entenderem. Olha o tanto de referência que você consegue ter num livro como esse. Ó. Isso tudo aqui é referências bibliográficas daquilo que o Greg Kine está apresentando dentro da sua obra. Então, eu te indico você adquirir Entre a História e o Espírito, o testemunho apostólico do livro de Atos, Dr. Greg Kine. É um homem que tem bastante conhecimento das Sagradas Escrituras, tá bom? Você que ficou conosco até agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.